Money, 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 investidores! Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre dívidas, algo que você deve eliminar hoje na sua vida, ok? Então, nesse vídeo, explicarei um pouco sobre as suas dívidas, né? O peso que ela tem nas suas economias e algumas formas de você conseguir eliminar aos poucos, beleza, pessoal? Então, bora lá? Entrando um pouquinho aí sobre as dívidas, ok? Então, saiu um estudo recente da CNC mostrando que 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, nessas dívidas, ela considerou como cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e casa como dívida. Então, fazendo uma análise, a cada 10 famílias brasileiras, aproximadamente 8 famílias estão endividadas, ok? Nesse estudo, ela não detalha dessas 77% de pessoas endividadas, quais que estão, que são dívidas controladas e não controladas. Não entra nesse ponto. Mas é um número preocupante, ok? Que, querendo ou não, dívidas não faz bem, ela acaba mexendo com o psicológico, acaba com a vida financeira das pessoas, as pessoas não conseguem sair, acabam pagando juros e mais juros, e aí o investimento, que é o mais importante, acaba não conseguindo fazer. Então, vou dar alguns passo a passos para você se organizar e tentar sair dessa situação. Então, bora lá? Começando a primeira parte de como você tem que lidar com essas dívidas, ok? Eu acho que essa é a parte que mais dá trabalho, tá? Nas minhas consultorias, essa parte também eu tento ajudar o máximo possível, estar envolvido o máximo possível, mas depende também muito dos meus clientes. Alguns desistem por causa do trabalho que dá, mas é um trabalho que vale muito a pena, tá bom? É o trabalho que vai ser os dados, a questão de dados, levantamento de dados. Para eu saber como está a situação da pessoa, eu preciso levantar os dados. Então, a forma seria levantar todas as receitas que ela tem no mês, né? Tudo que ela ganha durante o mês, e depois todas as despesas, tudo que ela tem de despesas no mês. Quanto ela gasta de mercado, quanto ela gasta de restaurante, quanto ela gasta com os filhos, quanto que ela gasta com o carro, tudo. Faço um raio-x completo da vida financeira dessa pessoa. E aí, o mais importante, eu entro de detalhe a detalhe como é que tá as dívidas. Quais tipos de dívida são, se é cartão de crédito, se é casa, se é carro, como é que tá. E aí eu pego um detalhe, um relatório dessa dívida de taxa de juros, quantas parcelas, quanto que falta pagar, tá? É um raio-x mesmo, é o que mais dá trabalho. Por quê? Muitas pessoas que estão endividadas não fazem esse controle, simplesmente estão lá ganhando, trabalhando loucamente, ganhando seu dinheiro, e aí vem só os boletos e a pessoa vai fazendo malabarismo para pagar esses boletos. E acaba não tendo esse tempo para sentar e fazer esse levantamento de dados. E aí eu entro nessa parte. Eu entro fazendo essa parte mais chata, tá? Querendo ou não, é trabalhoso, mas vale muito a pena. Então, levantamento dos dados, primeiro passo mais importante, ok? E aí, depois que eu faço todo esse levantamento de dados, aí sim eu vou entrar numa análise em relação a esses dados, tá? Despesas, eu entendo, vejo quais despesas são, se está de acordo com o que ela ganha, tá? Que, querendo ou não, aqui no Brasil, infelizmente, a população brasileira, a gente não tem educação financeira, ok? Não temos e é muito triste isso, tá? Um país com um grande potencial. Então, primeira coisa, eu pego o quanto que ela ganha e eu vou fazer uma análise para ver se o que ela está gastando condiz com o que ela recebe. Então, eu já tive muitos clientes, tá? Que ganhavam aí, 5 mil, 6 mil reais por mês. Só que quando eu pegava os gastos dela, não condiziam. Eram restaurantes tops de linha, cada semana, toda semana, era um parcelamento de carro que, afundava totalmente as receitas. Então, assim, eu tô ali para
realmente fazer a consultoria, jogar a real para o meu cliente. Então, o que ela ganha, com o que ela gasta, eu faço essa análise. Se está batendo as duas. Se o padrão de vida dela que ela tem condiz com o quanto ela ganha. Se não está condizendo, se ela está com um padrão de vida maior do que o que ela ganha, eu como consultor tenho que ir lá e falar para ela. Falar uma verdade nua e crua, mas de forma clara, uma forma mais suave, né, para a pessoa tentar entender. Mas assim, é o meu papel e eu tô ali para isso e eu falo se eu ver que não está condizendo com o que ela ganha. Então, faço primeiro essa análise que é a mais importante. Entrando aí na segunda análise dos dados, seria a questão das dívidas. Essa daí eu já faço uma análise mais minuciosa, para entender se essa dívida é controlada ou não é controlada. Se é controlada, aí eu vejo a opção da gente tentar acabar com essa dívida aos poucos, amortizar as dívidas, ok? Vale muito a pena, tá? Então, amortizando essas dívidas, a gente elimina e aí sim consegue investir legal. Que a grande maioria das vezes, tá? Grande maioria. A taxa de juros que você paga nas suas dívidas, é muito maior do que você conseguiria nos investimentos. Então, quando você faz essa análise, aí você clarifica tudo, que você precisa eliminar essas dívidas. Então, se é uma dívida controlada, eu vejo a opção de amortizar para eliminar o mais rápido possível e ter essa diminuição de juros que ela vai pagar no final. Tá? Então, se é controlada, eu vou por esse caminho. Se não é controlada, aí complica. Aí a gente tem que ir para uma parte mais comercial. Ela tem que ir lá negociar, ver se consegue uma negociação, ou se ela consegue fazer uma portabilidade para um outro lugar com uma taxa de juros mais atrativa, menor no caso, né? E se realmente não está controlada, está afundando ela, é uma opção que infelizmente a gente tem que tomar, que é prolongar essa dívida, mas diminuir as parcelas para poder encaixar no fluxo de caixa dessa pessoa, ok? Então, tem essa opção de controlado e não controlado. Essa é a primeira análise que eu faço dessas dívidas com a pessoa. Então, depois de toda essa análise que a gente faz com o cliente, a gente vai para a implementação. Então, nessa implementação é mês a mês. Então, mês a mês, a gente tem que estar lá fazendo o monitoramento das dívidas. Se você não tiver um consultor, então você mesmo vai ter que fazer esse monitoramento com você. Dá mais trabalho, né? Querendo ou não, mas esse monitoramento aí você precisa fazer mensal, para saber ali sentar um pouco e entender se esse mês você gastou mais, se você gastou menos, quais foram os gastos que você consegue eliminar, quais são os gastos que você precisa diminuir, ok? Então, é muito importante. Nessa parte, eu realmente recomendo um consultor, porque ele vai ter uma visão de fora. Essa visão de fora aí, muitas pessoas, quando estão ali olhando sua própria despesa, ela não tem. Uma visão de fora ajuda muito, beleza, pessoal? Então, pessoal, umas dicas aí de como controlar as suas dívidas, ok? Gostou desse vídeo? Dá um like, comenta aí, segue a gente e se interessou uma consultoria financeira, acesse o link aqui embaixo que a gente está disponível, beleza, pessoal? Valeu!